Obreiros Evangélicos. Capítulo 34. O cuidado com as maneiras e o vestuário. O ministro deve lembrar que sua atitude no púlpito, sua maneira de falar, seu vestuário, produzem nos ouvintes impressão favorável ou desfavorável. Cumpre-lhe cultivar a cortesia e a fineza de maneiras, conduzindo-se com a suave dignidade própria de sua alta vocação. Sua conduta deve caracterizar-se por um quê de solenidade e piedosa autoridade, aliada à mansidão. Vulgaridade e rudeza não são toleráveis no trato comum da vida, e muito menos deverão ser permitidas na obra do ministério. A atitude do ministro deve estar em harmonia com as santas verdades que ele proclama. Suas palavras devem ser, a todos os respeitos, cuidadas e bem escolhidas. Os ministros não têm de modo algum permissão de se conduzir no púlpito como os atores, assumindo atitudes e expressões com fins de mero efeito. Eles não são atores, mas mestres da verdade. Gestos menos dignos, impetuosos, não emprestam nenhum vigor à verdade exposta. Ao contrário, desagradam a homens e mulheres que julgam calmamente e veem as coisas no seu verdadeiro aspecto. O ministro que aprendeu de Cristo estará sempre consciente de ser um mensageiro de Deus, comissionado por ele para realizar uma obra cuja influência deve perdurar por toda a eternidade. Não lhe deve absolutamente entrar nas cogitações ou chamar sobre si a atenção sobre seu saber ou capacidade. Seu inteiro objetivo deve ser levar pecadores ao arrependimento, indicando-lhes tanto por preceito como, por exemplo, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Cumpre-lhe falar como alguém que tenha consciência de se achar revestido de poder e autoridade de Deus. Seus discursos devem possuir uma sinceridade, um fervor, um poder de persuasão que leve os pecadores a se refugiarem em Cristo. O cuidado no vestuário é digno de consideração. O ministro deve trajar-se de maneira condigna com sua posição. Alguns têm falhado a esse respeito. Em alguns casos, não somente tem havido falta de gosto e boa combinação no vestuário, mas este tem sido desalinhado e sujo. O Deus do céu, cujo braço move o mundo, que nos dá vida e nos sustém com saúde, é honrado ou desonrado pelo vestuário dos que oficiam em honra sua. Ele deu a Moisés instruções especiais relativamente a tudo o que dizia respeito ao serviço do tabernáculo, e especificou a vestimenta que deviam usar os que haviam de ministrar perante ele. Farás vestidos santos a Arão teu irmão, para a glória e ornamento. Êxodo 28, 2. Foi a direção dada a Moisés. Tudo o que dizia respeito ao vestuário e conduta dos sacerdotes devia ser de molde a impressionar o espectador com o sentimento de santidade de Deus, de seu culto e da pureza exigida dos que entravam à sua presença. Aos sacerdotes não era permitido entrar no santuário com os sapatos nos pés, pois as partículas de pó a eles aderidas profanariam o lugar santo. Tinham de deixar os sapatos no pátio antes de entrar no santuário e também lavar as mãos e pés antes de ministrar no tabernáculo ou no altar de oferta queimada. Assim era constantemente ensinada a lição de que toda mancha precisa ser removida dos que se chegam à presença de Deus. A influência do ministro negligente em seu vestuário é desagradável a Deus e a impressão causada nos que o ouvem é de que ele não considera a obra em que se acha empenhado mais sagrada do que o trabalho comum. E não somente isso, mas em lugar de lhes mostrar a importância do traje apropriado e de bom gosto, ele lhes dá um exemplo de relaxamento e desasseio que alguns não tardam em seguir. Deus espera que seus ministros, em maneiras e vestuário, representem devidamente os princípios da verdade e a santidade de seu ofício. Cumpre-lhes estabelecer um exemplo que auxilie homens e mulheres a atingirem norma elevada. Os homens têm o poder de extinguir o Espírito de Deus. É-lhes deixar a faculdade de escolher. É-lhes permitida a liberdade de ação. Podem ser obedientes mediante o nome de nosso Redentor ou desobedientes e sofrer as consequências. O homem é responsável quanto a receber ou rejeitar a verdade sagrada e eterna.
O Espírito de Deus está continuamente convencendo e almas estão decidindo pró ou contra a verdade. Quão importante, pois, que todos os atos da vida sejam tais que deles não se necessite arrepender, especialmente entre os embaixadores de Cristo, que estão agindo em seu lugar.